oficializado a determinação de defender o Japão com vários meios, incluindo armas nucleares. O Japão e os Estados Unidos vão elaborar o primeiro documento conjunto sobre a política de dissuasão ampliada, que inclui uma cláusula sobre a determinação de Washington em proteger o Japão por vários meios, incluindo o nuclear, informou o jornal japonês Yomiuri Shimbun, deste domingo 21/7/2024. Citando fontes, o documento conjunto vai conter a posição de ambos os países sobre a realização da política de dissuasão, informou o jornal. Alegadamente, o documento incluirá uma cláusula sobre a determinação dos Estados Unidos em contribuir para a dissuasão regional do Japão através de vários meios, incluindo armas nucleares, e identificará os meios que Washington pode utilizar em tempos de paz durante possíveis emergências. O documento também identifica os tipos de situações que o Japão pode enfrentar caso em que os Estados Unidos poderão tomar medidas retaliatórias contra países terceiros e delinear possíveis direções para tal resposta, afirma a apuração. Espera-se que os chefes de defesa do Japão e dos Estados Unidos discutam o possível conteúdo do documento durante uma reunião em Tóquio no final de julho. A medida surge no contexto do alegado fortalecimento da ameaça nuclear da China e da Rússia, acrescenta a matéria. Em 2010, os governos japonês e norte-americanos estabeleceram o chamado diálogo alargado sobre dissuasão para discutir formas de sustentar e reforçar a dissuasão alargada e iniciaram consultas regulares sobre a questão, envolvendo funcionários responsáveis pela política externa e assuntos de defesa. A Rússia e a China já afirmaram em mais de uma ocasião que as alegações de ameaça são apenas uma questão retórica que ajuda os Estados Unidos a impor a sua lógica belicista frente aos desafios reais que se apresentam no contexto atual, como o multilateralismo, a desdolarização e o fracasso de Washington em inúmeras frentes ao redor do mundo, na tentativa de manter a sua hegemonia. Pentágono retém pagamentos a Lockheed Martin devido a atraso na atualização do F-35, diz mídia. Apesar da recente retomada das entregas de caça F-35 à Força Aérea após uma pausa de um ano, o Pentágono ainda está retendo pagamentos a Lockheed Martin pelos novos aparelhos por atrasos contínuos com a utilização da Technology Refresh 3 TR3, de acordo com o principal executivo de aquisições da Força Aérea, André Rutter. Ainda há retenções como nem tudo que encomendamos foi entregue, o pagamento também não está completo, disse Rutter em um briefing com jornalistas no show aéreo Royal International Air Tato, escreve o portal Break Defense. O Pentágono começou a reter pagamentos totalizando cerca de 7 milhões por avião, quando as entregas de novos F-35 com a atualização TR3 foram pausadas em junho de 2023. Segundo a mídia, a causa do atraso diz respeito à atualização de modificação TR3, embora o hardware tivesse entrado em produção no ano passado. Os aviões acabaram por ficar retidos por falhas no software. Agora que a Lockheed Martin considera as dificuldades superadas, ela espera entregar entre 75 e 110 aviões na segunda metade de 2024, principalmente na configuração TR3. Apesar de alertas chineses, Taiwan realiza exercícios militares para tomar decisões em tempo real, explorando performances que simulam cenários realistas. Taiwan está realizando o tradicional exercício anual Hanquang, visando se preparar contra uma suposta ameaça da China, apesar dos alertas de Pequim contra a escalada na região. De acordo com o Financial Times, um alto oficial militar taiwanês informou que desta vez estão treinando a capacidade de pequenas unidades operarem no caso de serem isoladas do comando superior, visando se adaptar a diferentes situações no caso de um conflito na região. Desde 1984, as manobras Hanquang têm sido o culminar do ciclo anual de treinamento militar de Taiwan, com exercícios de mesa e simulações de computador para comandantes no início do ano. Julho tem sido tradicionalmente reservado para uma semana de atividades práticas intensas, embora estes sejam objetivos padrão para a maioria das Forças Armadas modernas. O exercício de 5 dias, que começa na segunda-feira, 22/7/2024, marca uma mudança revolucionária. Segundo os analistas de defesa, esta será a primeira vez que a simulação será levada muito a sério. O exercício ocorre em meio a tensões crescentes na região. A China já alertou repetidas vezes que os separatistas que defendem a independência de Taiwan estão fadados à derrota diante do Exército de Libertação Popular da China. Por esta razão, o Exército de Libertação Popular da China tem aumentado as operações perto da ilha, incluindo a utilização de um número recorde de aeronaves perto de Taiwan neste mês. De acordo com especialistas ouvidos pela apuração do Financial Times, as mudanças propostas nesses exercícios rompem com uma abordagem vista como muito hierárquica e rígida
dos militares de Taiwan, trazendo elementos que estimulam a tomada de decisão em tempo real com base nos desafios que se apresentam no campo de batalha. Essa tática de guerra assimétrica visa explorar as fraquezas de um inimigo militarmente superior com recursos mais numerosos e móveis. Há anos que os Estados Unidos pressionam Taiwan a adotar a simetria, mas os esforços nesse sentido, liderados pelo antigo chefe do Estado-Maior de Taiwan, almirante Lee Huizing-Min, foram abandonados após a sua reforma em 2019. Mas nada disso seria possível se os Estados Unidos não estivessem deliberadamente rompendo com entendimentos políticos anteriores, como o princípio de uma só China, no qual Washington reconhece a ilha como parte de Pequim. Ao contrário, Washington tem ampliado cada vez mais seus laços com o governo da ilha de forma unilateral. Em oposição à postura chinesa, apesar de inúmeras alertas da República Popular da China, ainda assim analistas têm chamado a atenção para a inferioridade da prontidão taiwanesa em comparação com o exército chinês, no caso de conflito real, que tornaria a defesa da ilha extremamente dependente de um apoio exterior dos Estados Unidos. Caças russos MiG-29 e MiG-31 obrigaram bombardeiros B-52 dos Estados Unidos a se afastarem da fronteira da Rússia. Caças MiG-21 e MiG-31 foram acionados para impedir a violação da fronteira russa por 2 bombardeiros estratégicos B-52H da Força Aérea dos Estados Unidos sobre o Mar do Barents, relatou neste domingo 21 do 7, também 24, o Ministério da Defesa da Rússia. Os meios russos de controle do espaço aéreo sobre o Mar do Barents detectaram um grupo de alvos aéreos se aproximando da fronteira estatal da Federação da Rússia. Para identificar o alvo e impedir a violação da fronteira estatal russa, foram enviados caças MiG-29 e MiG-31 das Forças de Defesa Antiaérea em serviço, informa o comunicado. As tripulações de caças russas detectaram um par de bombardeiros estratégicos B-52H da Força Aérea dos Estados Unidos, de acordo com a entidade militar russa. Quando as aeronaves russas se aproximaram, os bombardeiros dos Estados Unidos se afastaram da fronteira nacional da Rússia. Os aviões russos retornaram com segurança ao seu aeródromo, acrescentou o Ministério da Defesa, destaca ainda que os voos do MiG-29 e MiG-31 foram realizados em estrita conformidade com as regras internacionais de uso do espaço aéreo em águas neutras e em conformidade com as medidas de segurança. Mísseis dos Estados Unidos na Alemanha podem levar a uma escalada perigosa com a Rússia, diz especialista. A implantação de mísseis de longo alcance dos Estados Unidos na Alemanha pode provocar uma escalada de tensões, disse o ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos, Scott Ritter. Neste mês de junho, os Estados Unidos anunciaram que a partir de 2026 começarão a implantar mísseis SM-6 e Tomahawk na Alemanha. Armas que anteriormente eram principalmente colocadas em navios, bem como novos mísseis hipersônicos. Este é um desenvolvimento extremamente desestabilizador e a Rússia disse que vai responder. A resposta específica da Rússia é desconhecida, mas a Rússia parou o desenvolvimento ou interrompeu a implantação de um sistema de médio alcance RS-26 ainda em 2017. E acredita-se que a Rússia pode colocar esse sistema de volta em operação e implantá-lo em pouco tempo, disse ele. De acordo com o ex-oficial de inteligência, a decisão de implantar mísseis estadunidenses terra-a, terra-terra, mísseis de cruzeiro e hipersônicos na Alemanha é uma escalada irresponsável. Ele advertiu que a decisão de Berlim poderia levar a eventos muito trágicos. Um erro de cálculo, um erro de julgamento pode levar a uma situação em que esses mísseis são disparados em fúria. Isso levaria a uma possível troca nuclear geral entre os Estados Unidos e a Rússia, alertou Ritter. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse que Moscou escolherá entre a mais ampla gama de opções, desenvolvendo uma resposta à implantação de mísseis americanos de longo alcance na Alemanha, sem descartar nenhuma opção, incluindo a implantação de sistemas similares com equipamentos nucleares. Sucesso chineses no setor de energia renovável deixa os Estados Unidos cada vez mais preocupados. A China tem o dobro de projetos de desenvolvimento de energia renováveis em seu portfólio do que o resto do mundo, dominando o setor, escreve o meio de comunicação Oil Prince. Esta liderança de Pequim deixou Washington cada vez mais inquieto, acrescenta a publicação. De acordo com um relatório recente do Global Energy Monitor, uma organização não governamental que cataloga projetos de combustíveis fósseis e energias renováveis em todo o mundo, a China tem atualmente 180 gigawatts de energia solar e 159 gigawatts de energia eólica em construção. Isto a coloca muito à frente de qualquer outro país, incluindo os Estados Unidos, que tem 40 gigawatts em construção. Pesa ainda a favor da China o fato de que o relatório foca em grandes projetos de 20 megawatts ou mais, se levar em conta a enorme variedade de projetos menores de desenvolvimento, destaca a Oil Prince.
De acordo com o artigo, a China tem vindo a aumentar sua capacidade de energia renovável ano após ano, instalando mais energia solar entre 2023 e 2024 do que nos 3 anos anteriores combinados, e mais do que a capacidade global total criada em 2023. Desta forma, o gigante asiático está no caminho para atingir uma capacidade instalada de energia eólica e solar de 1.200 GW até o final do ano de 2024, 6 anos antes do objetivo governamental, destaca. O portal ressalta, no entanto, que dada a expansão de diversas indústrias no país e a crescente procura de energia, entre 2020 e 2023, apenas 30% do crescimento do consumo de energia foi coberto com recursos renováveis, face ao objetivo de 50%. Apesar disso, os esforços do governo para expandir o setor das energias renováveis demonstram que mais pode ser alcançado com o apoio e financiamento estatal, prevê o portal. Assim, a onda incessante de construção garante que a China continuará a liderar a instalação de energia eólica e solar no futuro próximo, bem à frente do resto do mundo. De acordo com a OIS Príncipe, o sucesso de Pequim deve-se a investimentos grandes e precoces de fundos estatais em energia solar e eólica, com um crescimento constante no setor desde o início dos anos 2000. Em comparação com a maioria dos outros países, um amplo envolvimento e apoio do Estado chinês à indústria das energias renováveis facilita o acesso ao financiamento e evita os morosos processos de licenciamento que muitas vezes atrasam o desenvolvimento nos outros países, o que permite que estes projetos sejam realizados mais rápido e eficientemente. Da mesma forma, os investidores chineses estão apostando na energia renovável para seus investimentos no curto prazo no estrangeiro, em detrimento de outras tecnologias convencionais de geração de energia, explicou Xiao Yangli, especialista em energia da Wood Mackenzie. Em outras palavras, na última década, mais de 100 projetos eólicos e solares foram desenvolvidos no âmbito do mercado da iniciativa Cinturão em Volta, como consequência dos investimentos pioneiros da China em energias renováveis, apoiados por ajudas estatais e políticas industriais, posicionam-na como líder mundial no setor, tornando os Estados Unidos cada vez mais preocupados com o domínio chinês, diz a OI Príncipe. Mídias dos Estados Unidos e Israel alertam que país pode não ter a defesa aérea que tanto propagandeia. Um drone pesado dos Houthis passou furtivamente pelas defesas aéreas israelenses e atingiu um prédio próximo a um consulado dos Estados Unidos em Tel Aviv. Esse ataque deveria ser um alerta para que Israel fizesse uma avaliação realista das suas capacidades militares, disse o analista de defesa israelense Amir Bolt, em artigo publicado no jornal de Jerusalém Post neste sábado 20/7/2024, apontando para a guerra em Gaza, que colocou os militares israelenses especialistas, especialmente a sua força aérea, em alerta máximo durante mais de 9 meses. Bolt expressou preocupação pelo fato do conflito ter comprometido a capacidade do exército israelense de se envolver numa guerra em larga escala e multi-arena de alta intensidade. É importante reconhecer a ameaça iminente de uma grande guerra, escreveu o analista, apontando para as forças poderosas reunidas contra Israel na região, desde o Hezbollah no Líbano até os Houthis no Iêmen, as milícias no Iraque, na Síria e o Irã, líder do eixo da resistência anti-israelense e anti-americana. Essas forças teriam acumulado cerca de 5.000 drones e mísseis para atacar Israel em conflito aberto. Para Bolt, Israel enfrenta lacunas significativas entre as ameaças que enfrenta e as soluções para enfrentá-las. A ameaça emergente de enxames de drones capazes de atacar em massa em grandes áreas representa um enorme desafio para os exércitos ocidentais modernos. Até agora não ouvi dizer que um plano plurianual de defesa do exército israelense, que foi adiado há muito tempo, coloque ênfase suficiente nessas ameaças. As preocupações do colaborador do Jerusalém Post foram ecoadas pelo correspondente do The New York Times, baseado em Tel Aviv, Patrick Kingsley, que sugeriu em seu próprio artigo no sábado que Israel tem poucas opções para retaliar ao ataque de drone Houthis, o que deixa clara a fraqueza de seu sistema de defesa antiaérea contra drones lentos de baixa altitude e com baixa emissão de calor. Yoav Gallant, ministro de defesa israelense, jurou vingança pelo ataque, mas analistas disseram neste fim de semana que Israel tinha poucas opções óbvias contra uma milícia que não compartilha fronteira comum com Israel e parece não se intimidar com demonstrações anteriores de força por parte das potências ocidentais, sugeriu Kingsley. Uma resposta imediata de curto prazo poderia ser um acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel, uma medida que poderia travar os ataques aos aliados do Hamas, como os Houthis e o Hezbollah no Líbano. Embora a posição dos Houthis a Israel tenha precedido em muito a guerra em Gaza, o grupo raramente atacou os interesses israelenses antes desta começar, acrescentou Ehud Yari,
do Instituto Washington, baseado em Israel, rejeitou a possibilidade de ataques aéreos israelenses contra os Houthis terem qualquer impacto. Qual seria o benefício? Pergunta. Se entrarmos em cena e contribuirmos com os nossos próprios ataques para dezenas e dezenas de ataques levados a cabo pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, isso não vai mudar a balança, disse ao Times. Não podemos fechar hermeticamente todas as fronteiras, disse o antigo general da Força Aérea Israelense, Elik Shafir, apontando para as dificuldades em distinguir os drones da desordem de pequenos aviões e outras aeronaves. O que os drones podem fazer é infiltrar-se de vez em quando através das defesas, e este é o resultado. O general Shafir expressou apoio à ideia de trégua em Gaza, dizendo que ela pode provocar algum tipo de calmaria por um tempo, mas o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu rejeitou os apelos a um cessar-fogo e rejeitou como falso um relatório no início deste mês de que os generais israelenses querem uma trégua em Gaza e estão prontos para aceitar a permanência do Hamas no poder. Uma perspectiva que os aliados da coligação de Netanyahu rejeitaram fervorosamente. Ucranianos pagam até 2 bilhões por ano para não serem enviados para combater a Rússia. Homens em idade de serviço militar na Ucrânia pagam até 2 bilhões por ano para evitar serem enviados para a zona de hostilidades do conflito ucraniano, informou o deputado da Verkhovna Rada, parlamento da Ucrânia, Dmitry Nataluja. O mercado negro para evitar o serviço militar, cujo volume anual varia entre 700 milhões e 2 bilhões por ano, é a estimativa mais precisa, declarou Nataluja em um vídeo publicado pelo canal de televisão TSN. No dia 18 de maio, entrou em vigor uma lei que endurece as condições para a mobilização militar na Ucrânia e as sanções para quem escapa da convocação. Algumas cláusulas entraram em vigor em meados de abril, após a promulgação de uma lei por Vladimir Zelensky. A nova legislação exclui a possibilidade de desmobilização após 36 meses de serviço e dá aos reservistas um prazo de 60 dias após o decreto ter entrado em vigor para comparecer a um cartório de alistamento militar e atualizarem os seus dados pessoais. Da mesma forma, a nova lei permite o envio de citações para contas eletrônicas e obriga os cidadãos do sexo masculino com idades compreendidas entre 18 e 60 anos a portarem consigo os títulos de registro militar durante o período de mobilização e apresentá-los a pedidos de funcionários dos cartórios do registro e alistamento militar, agentes policiais e de fronteira. Os serviços consulares no exterior da Ucrânia também estão suspensos para homens entre 18 e 60 anos que não possuem tais certificados de registro militar. Conheça tudo sobre o drone com motor de motocicleta que está mudando a guerra. 2.500 km de alcance, 50 kg de explosivos e mais barato que um carro. O drone Shahed 136 oferece um alcance de 2.500 km e 50 kg de explosivos por um custo acessível, transformando a guerra com tecnologia acessível e eficaz. Na era moderna da guerra, os drones emergiram como uma ferramenta essencial não apenas para as potências militares globais, mas também para nações com recursos limitados. Entre esses, o drone iraniano Shahed 136 capturou a atenção internacional devido ao seu baixo custo e eficácia no campo de batalha. Esse artigo explora o impacto do Shahed 136, seu uso em conflitos recentes e como está mudando a dinâmica nas guerras modernas. O Shahed 136 é uma munição vagante, comumente conhecido como drone kamikaze. Esse tipo de drone é projetado para sobrevoar uma área até identificar um alvo, contra o qual se lança em um ataque suicida. Aqui estão suas principais especificações técnicas. Dimensões: comprimento de aproximadamente 3,5 metros, envergadura de 2,5 metros. Peso de decolagem de cerca de 200 kg. Propulsão: motor de combustão interno com uma velocidade de cruzeiro de 180 km, similar a motor de motocicleta, o que lhe confere grande mobilidade e simplicidade na manutenção. Alcance até 2.500 km. Carga útil, capaz de transportar uma cabeça explosiva de até 50 kg. Navegação: sistema de navegação por satélite, GPS e GLONASS, e navegação inercial. Custa aproximado entre 10 mil e 50 mil dólares por unidade, tornando-se mais barato que muitos carros modernos. Um dos cenários mais notáveis onde o Shahed 36 foi utilizado é no conflito entre Israel e grupos insurgentes apoiados pelo Irã. Esses drones foram empregados para atacar infraestruturas críticas e alvos estratégicos em território israelense. A capacidade do Shahed 136 de invadir radares e voar a longas distâncias o torna uma ameaça significativa para as defesas aéreas convencionais. Os rebeldes Houthis no Iêmen usaram o Shahed 136 para atacar alvos na Arábia Saudita, incluindo instalações petrolíferas e bases militares.
Esses ataques demonstraram a capacidade do drone de causar danos consideráveis e sublinharam sua importância no arsenal dos grupos insurgentes. O uso do Shahed 136 por atores não estatais e nações com recursos limitados mudou a dinâmica nos conflitos modernos. Seu baixo custo e alta eficácia permite a esses grupos realizar ataques de precisão que antes estavam fora de seu alcance. Isso gerou graves consequências nas áreas da guerra, aumentando a letalidade e a complexidade dos confrontos. Para entender melhor o valor do Shahed 136, é útil compará-lo com um drone muito mais avançado e caro, o MK9 Reaper dos Estados Unidos, que custa aproximadamente 16 milhões por unidade. Enquanto o MK9 Reaper oferece capacidades avançadas e multifacetadas, o custo acessível do Shahed 136 permite que ele seja amplamente utilizado por grupos insurgentes e nações com orçamentos militares limitados, destacando-se como uma opção econômica e eficaz para missões de ataques específicas. O Shahed 136 demonstrou ser uma ferramenta poderosa para as forças que buscam maximizar o impacto com recursos limitados. Sua capacidade de realizar ataques de longo alcance e seu baixo custo permitiram a grupos insurgentes e nações com orçamentos militares reduzidos desafiar adversários mais poderosos. Isso levou a um aumento na letalidade dos conflitos e complicou as estratégias de defesa aérea. Com a contínua evolução da tecnologia de drones, é provável que vejamos mais desenvolvimento no campo das munições vagantes. O sucesso do Shahed 136 sugere que os drones de baixo custo continuarão a desempenhar um papel crucial nos conflitos futuros, proporcionando capacidades letais a atores que, de outra forma, estariam limitados por restrições orçamentárias. Em conclusão, o Shahed 136 é um exemplo destacado de como a tecnologia de drones democratizou o acesso à capacidade de ataques avançadas. Seu uso em conflitos recentes demonstrou sua eficácia e sublinhou a necessidade de novas estratégias de defesa para combater essa crescente ameaça. À medida que a tecnologia avança, o impacto de drones como o Shahed 136 no campo de batalha continuará sendo significativo e transformador. O governo brasileiro investe bilhões em helicópteros dos Estados Unidos sem transferência tecnológica. Descubra o impacto dessa decisão audaciosa. O Brasil acaba de dar um passo ousado ao autorizar a compra de helicópteros do modelo Black Hawk diretamente dos Estados Unidos. Aeronaves conhecidas por suas incríveis capacidades serão destinadas ao exército brasileiro. O recente anúncio do governo brasileiro sobre a compra de 12 helicópteros dos Estados Unidos sem qualquer transferência tecnológica está causando um grande rebuliço. Essa decisão, tomada pelo Ministério da Defesa, sob a liderança de José Múcio Monteiro, envolve um investimento significativo de 5,2 bilhões e foi oficializado no Diário Oficial da União. Com um custo total de cerca de 950 milhões, incluindo equipamentos de apoio essenciais, a compra desses helicópteros Black Hawks visa modernizar a frota do Exército Brasileiro. A seguir, exploraremos os detalhes desta aquisição, as capacidades dos helicópteros e as implicações estratégicas para o Brasil, destacando como esta compra bilionária pode influenciar a segurança nacional e a soberania tecnológica. O custo total da compra foi anteriormente revelado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos em maio. Esse valor engloba não apenas os helicópteros, mas também os equipamentos de apoio essenciais para operações dos mesmos. No entanto, a ausência de compensações tecnológicas, industriais e comerciais geralmente exigidas pela legislação brasileira para a aquisição de defesa levanta importantes questões sobre a independência tecnológica e a política de defesa do país. Um ponto crucial desta negociação é a ausência de compensação tecnológica, industrial e comercial. Segundo o documento do governo dos Estados Unidos, a transação não inclui estas compensações. Embora a legislação brasileira sobre aquisições para a defesa, especificamente a Lei 12.598 de 2012, geralmente exija tais contrapartidas. Isso levanta questões sobre a política de defesa e a capacidade do Brasil de desenvolver tecnologias militares internamente. Os helicópteros Black Hawk são reconhecidos por sua versatilidade e capacidade de carga. Eles podem transportar mais de 4 toneladas de carga e são utilizados em diversas operações, desde combate a incêndio até missões humanitárias e de resgate. Esta versatilidade torna os Black Hawk uma adição valiosa ao equipamento militar brasileiro. Uma adição valiosa, oferecendo suporte em múltiplos cenários operacionais. Além disso, o Departamento de Estado dos Estados Unidos classificou a venda como um reforço significativo para a segurança do Brasil, descrevendo o país como um parceiro regional importante. Esta declaração sublinha a relevância estratégica do Brasil na América Latina e a cooperação contínua entre os dois países em questão de defesa. A aquisição destes helicópteros sem transferência tecnológica pode ser vista sob diferentes perspectivas. Por um lado, fortalece imediatamente a capacidade operacional do Exército Brasileiro com equipamentos de ponta. Por outro lado, a ausência de transferência tecnológica significa que o Brasil continua dependente de fornecedores estrangeiros para a manutenção e futuras atualizações tecnológicas. Dessa forma, o investimento de 5,2 bilhões em helicópteros Black Hawk representa um passo importante para modernizar a frota de aeronaves do Exército Brasileiro. No entanto,
Também ressalta a necessidade de uma estratégia robusta para o desenvolvimento tecnológico autônomo no setor de defesa, garantindo a longo prazo a soberania e a dependência tecnológica do país. Liberação adiada 3 vezes e novo prazo definido. Primeiro blindado comprado pelo Exército Brasileiro segue retido na Alemanha e segundo veículo deve chegar ao país antes dele. Nova data repassada pelo Exército é 26 de julho. Neste sábado, 20 de julho, completa-se um mês de retenção do blindado comprado pelo Exército Brasileiro no porto de Hamburgo, na Alemanha. O veículo blindado de combate de cavalaria VBC-CAV embarcaria para o Brasil no dia 20 de junho, mas segundo o Exército, a viagem não aconteceu devido à falta de documentação necessária. Desde então, 3 promessas de liberação foram feitas. A primeira seria para o dia 2 de julho, depois a viagem foi adiada para o dia 7 de julho. Agora, segundo informações do Exército repassadas à CNN, a expectativa é de que o blindado possa embarcar para o Brasil no dia 26 de julho. A nova previsão teria sido informada pelo próprio consórcio italiano Iveco Otto Mellera, primeiro colocado no processo de licitação para a compra de 98 unidades do Centauro 2BR, para contornar os problemas ocorridos com os trâmites documentais. O consórcio decidiu embarcar o segundo blindado direto do porto de La Spezia, na Itália. A data do início de viagem está marcada para o dia 27 de julho, e a previsão é de que ele chegue até mesmo antes do modelo retido na Alemanha. A compra dos 98 blindados pelo valor de 5 bilhões chegou a ser suspensa pelo TRF-1 devido à política de cortes e despesas no Poder Executivo Federal à época, mas a liminar foi derrubada pelo Superior Tribunal de Justiça. Esse documento é elaborado para justificar a compra do modelo Centauro 2. Em documento elaborado para justificar a compra do modelo Centauro 2, os militares do Exército argumentaram que o modelo é a melhor viatura da sua categoria em relação aos países da América do Sul e dispõe de tecnologia agregada e capacidades operativas que o tornam de alto valor na projeção nacional, além de acrescentar muita capacidade operacional da Força Terrestre. O modelo adquirido pelo Exército Brasileiro conta com canhão de 120 a 45 mm, blindagem V nível máximo, capaz de lidar com ameaças como minas terrestres, explosivos improvisados, munições cinéticas de última geração, sistema de combate a incêndio e anti-explosão, 720 cavalos de potência, controle digital da pressão dos pneus, autonomia de 800 km, velocidade máxima de 105 km por hora. Rússia intercepta bombardeios nucleares dos Estados Unidos em missão inédita. 2 B-52 voaram sobre a Finlândia, novo membro da OTAN, para testar a defesa aérea rival. A Rússia interceptou 2 bombardeiros estratégicos americanos B-52 capazes de lançar ataques nucleares que faziam uma missão inédita. Sobrevoar a Finlândia, um dos membros da OTAN, no caminho para testar as defesas aéreas rivais sobre o Ártico. A ação ocorreu neste domingo 21 de setembro de 2024. Os 2 B-52, apoiados por 3 aviões tanques, vieram da Noruega. Outra integrante da Aliança Militar Ocidental liderada pelos Estados Unidos rumo ao Mar de Barents. Lá, perto do espaço aéreo russo, foram interceptados por um caça MiG-29 e um MiG-31. Ambos operando a partir da região de Murmansk. O Ministério da Defesa da Rússia disse que a operação ocorreu dentro das normas internacionais e que o B-52 deram a meia volta. O incidente seria trivial, dado que encontros do tipo ocorrem nos céus de regiões disputadas no mundo todo, da Síria a Taiwan, do Mar Negro ao do sul da China, mas o momento geopolítico está longe da normalidade. Até a adesão da Finlândia ao bloco hoje, com 32 nações que se opõem à Rússia. Ações a partir da Noruega tinham de desviar do espaço aéreo do país nórdico agora há rotas mais diretas para enviar aviões rumo ao espaço aéreo russo.
Essas ações visam testar o tempo de reação dos rivais e ocorrem de lado a lado. Em outras ocasiões, são enviados aviões espiões de diversos modelos buscando recolher informações. Mas 2B-52 significa um treino de ataque potencialmente nuclear contra a Rússia. Isso ocorre enquanto Moscou e Washington vivem o pior momento político desde a Guerra Fria, e na realidade é mais perigoso, dado que as travas que existiam naquele período para evitar as escaladas militares estão sendo postas à prova diariamente. O motivo central é a guerra na Ucrânia, em que a invasão russa de 2022 encontrou um apoio militar grande da OTAN a Kiev. Embora seu envolvimento direto para evitar uma crise que venha a desaguar no conflito nuclear. Embora sem envolvimento direto para evitar uma crise que venha a desaguar no conflito nuclear. Antes da guerra, os Estados Unidos haviam deixado 2 dos 3 acordos militares com os russos que visavam evitar um embate atômico. Depois do conflito, foi a vez de Moscou congelar sua participação no terceiro e mais importante tratado, o Novo START. Tal desregulamentação tem levado a uma escalada. Há 2 semanas, os Estados Unidos anunciaram que irão colocar mísseis ofensivos na Alemanha em 2026. Algo que não acontecia desde o acordo de 1987, abandonado por Donald Trump em 2018. Os russos responderam sugerindo que irão instalar ogivas nucleares nas armas semelhantes que já operam em Kaliningrado, seu enclave na região do Mar Báltico. Com todo esse clima, os esbarrões entre as potências pelos céus do mundo apenas elevam o risco de um erro de cálculo norte-europeu, é um ponto especialmente perigoso. No mês passado, Putin determinou exercícios militares para treinar ataques nucleares táticos pontuais no Báltico, enquanto a OTAN fazia seu exercício anual na região. Agora reforçado pela Finlândia e também pela Suécia, que entrou na aliança neste ano. Rússia liberta povoados de Rozovka, na República de Lugansk, e Peskarno-Nizhne, na região de Kharkovia. O agrupamento de tropas russas da parte de oeste libertou os povoados de Rozovka, na República Popular de Lugansk, e Peskarno-Nizhne, na região de Kharkovia, informou neste 2021 do 7 de 2024 o Ministério da Defesa da Rússia. O exército de Kiev perdeu nesta área, nas últimas 24 horas, mais de 520 combatentes, 2 veículos blindados de combate, 3 obuseiros M777, um M198, uma unidade de artilharia propulsada FH-70 de produção britânica, bem como estação de radar de luta contra a bateria AN-TPK-50 dos Estados Unidos, vários outros peças de artilharia e ainda 5 depósitos de armas. O Ministério detalha que os militares russos do agrupamento de tropas Yong-Sul melhoraram suas posições na linha de frente. O adversário perdeu na República Popular de Donetsk até 510 militares e um veículo blindado de transporte. Na luta contra a bateria, as forças russas atingiram uma unidade de artilharia Krav da Polônia, uma FH-70 britânica, obuseiros M777, M114 dos Estados Unidos, um canhão M119 e um obuseiro L119 britânico, bem como 2 depósitos de armas. A entidade militar relata que no último dia, a Rússia eliminou um depósito onde estava armazenado até 400 toneladas de munições das tropas ucranianas, um lançador de mísseis HIMARS e oficinas de um usina do complexo militar industrial da Ucrânia. Por sua vez, os sistemas russos de defesa antiaérea derrubaram nas últimas 24 horas um helicóptero militar Mi-8, 40 drones, 2 bombas aéreas guiadas Hammer da França, 2 projetos de sistema HIMARS. O agrupamento de tropas russas 13 centro tomou linhas mais vantajosas, repeliu 7 ataques, levando o exército ucraniano a perder até 330 soldados, um veículo blindado de combate, uma peça de artilharia M109 Paladin, vários outros obuseiros e 3 depósitos de munição de campo e formar a defesa russa. O agrupamento de tropas Severnorte infligiu mais uma derrota ao contingente de várias brigadas das Forças Armadas da Ucrânia na região de Kharkovia. O adversário perdeu até 145 combatentes, 2 obuseiros M777, 2 peças de artilharia D-30 e um sistema de lançamento múltiplo de foguete Hack SA-12 de fábrica croata. No total, desde o início da operação militar especial, foram destruídos 630 aviões do adversário, 278 helicópteros, 27.955 veículos aéreos não tripulados, 554 sistemas de defesa antiaérea, 16.624 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.381 lançadores múltiplos de foguete, 12.184 peças de artilharia de campanha e morteiros, 23.910 unidades de veículos militares especiais ucranianos, resumiu o Ministério da Defesa da Rússia. Serviço alemão de inteligência registra falta de pessoal, diz mídia.
O Serviço Federal de Inteligência alemão está enfrentando uma escassez de pessoal, o que dificulta significativamente o trabalho do órgão, disseram fontes sob condições de anonimato ao jornal Bild. O BND, o Serviço Secreto Alemão, tem a tarefa de coletar e avaliar as informações necessárias para obter informações sobre países estrangeiros que sejam relevantes para a política externa de segurança da Alemanha. Atualmente trabalham para o BND um total de 6.500 homens e mulheres, restando mais de 700 vagas para preencher. Afirmaram as fontes, acrescentando que alguns funcionários não queriam abrir mão da oportunidade de trabalhar remotamente um dia por semana, enquanto outros muitas vezes tiram licença médica. Além disso, o trabalho do BND é complicado pelo chamado princípio de rotação, que estipula em particular que os especialistas que lidam, por exemplo, com o programa de mísseis da Coreia do Norte são forçados a se reciclar e a lidar com questões relacionadas com finanças, enquanto os especialistas em assuntos da Rússia têm de passar para a questão dos cartéis de drogas sul-americanos, segundo o Bild. O jornal se referiu a problemas relacionados com a procura de novos quadros motivados para o BND, apesar do lançamento de uma campanha publicitária em março, que foi assistida por cerca de 10 milhões de internautas. Como resultado, o BND selecionou 10 mil candidatos, mas ninguém foi recrutado até agora, segundo o Bild. Normalmente, o BND leva 13 meses para concluir o processo de admissão de um candidato, um processo que custa mais de 100 mil euros. Cerca de 40% dos candidatos ao nível mais alto exigido para os agentes não passam na verificação de segurança, destacou o Bild. Especialistas alertam: aumento de custos com fretes marítimos pode impactar a inflação na Europa. Após a intensificação dos ataques dos Houthis a navios no Mar Vermelho, o custo do transporte de um contêiner de 12 metros entre a Ásia e o norte da Europa mais do que duplicou desde abril, passando de 3.223 dólares para 8.461 dólares, segundo uma plataforma de dados de transporte marítimo. De acordo com o Financial Times, economistas afirmaram que o aumento dos custos de transporte marítimo pode impactar a inflação e abrandar o ritmo dos cortes nas taxas de juros na Europa, algo subestimado por investidores e políticos. Como resultado, o custo acabará por ser repassado aos consumidores. Embora, em princípio, os decisores políticos estejam otimistas quanto ao aumento dos preços dos bens, o presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, considerou em meados de julho que o agravamento das tensões geopolíticas constitui um risco para a inflação, uma vez que poderia aumentar os preços de energia e dos fretes do curto prazo. Alguns economistas também deram alarme, assim os analistas do Banco de Investimento Nomura veem poucas perspectivas imediatas de diminuição dos custos de transporte, dadas as atuais tensões no Mar Vermelho. Possíveis ataques nos portos dos Estados Unidos e da Alemanha, bem como os baixos níveis de água no Canal do Panamá, relata o Financial Times. De acordo com o economista da Nomura, André Zege, os custos dos transportes poderão acrescentar entre 0,3% e 0,4% à inflação do Reino Unido na zona do euro até o final de 2025. Mesmo que se estabelecer nos níveis atuais, depois diminuam gradualmente. Neste contexto, André Zege sugeriu que as empresas estão mais propensas a repassar esses custos aos consumidores. A sua opinião é partilhada pelo economista-chefe da Fitch Ratings, Brian Coulton, que espera um efeito semelhante. Acredita que os investidores não estão prestando atenção suficiente ao risco de os bancos centrais terem de adiar os cortes nas taxas de juros. Os agentes do mercado ficaram bastante calmos com a estabilização dos preços das commodities. Penso que são uma importante mosca na sopa dessa narrativa, argumentou. Por outro lado, Klaus Vistasen, da consultora Phathon Macroeconomics, garante que não há dúvida de que, se continuar o aumento dos custos de transporte, se refletirá em algum momento nos preços ao consumidor, mas só depois de acabarem os sinais de alerta em pesquisa nos preços a sair da fábrica, que não incluem impostos. No entanto, Simon Fresh, economista-chefe do Banco de Investimento Muri Liberum, prevê que mesmo uma recuperação relativamente pequena nos preços dos bens poderá ser motivo de preocupação para os bancos centrais e uma possível freio à flexibilização monetária. Os bancos centrais estabeleceram um caminho de flexibilização que se baseia na inflação moderada dos bens. As taxas de frete nos níveis atuais podem inviabilizar isso. O mercado ainda não assimilou, concluiu o especialista do Financial Times.
Mudança impensável em andamento. Com medo da Rússia, países europeus ressuscitam alistamento obrigatório e punem desobedientes com multa e prisão. Letônia reintroduziu o sistema este ano e deve ser seguido por outras nações. Vários países europeus encerraram o alistamento militar obrigatório após o fim da Guerra Fria em 1991, mas a ameaça russa faz vários deles reintroduzirem o sistema e até mesmo punir os cidadãos desobedientes com multa e até mesmo prisão. Na Letônia, o alistamento obrigatório voltou a acontecer este ano, após interrupção de 18 anos, mas em outros países a desconfiança vem desde 2014, quando a Rússia anexou ilegalmente a Crimeia. A Lituânia, por exemplo, reintroduziu o serviço militar obrigatório em 2015 e recruta anualmente 3,5 mil a 4 mil lituanos por um período de 9 meses. Já na Noruega, apesar do alistamento sempre ter sido obrigatório, em 2015 passou a dar igualdade de condições a homens e mulheres, algo que o Brasil almeja fazer. Até mesmo a Alemanha, que tem aversão à militarização desde o fim da Segunda Guerra Mundial, apresentou uma proposta em junho para um novo serviço militar, por enquanto voluntário. No Reino Unido também aconteceram discussões nesse sentido. Todas as nações têm em comum o desejo de reforçar as defesas diante da provável escalada da guerra na Europa, após Putin recorrer ao conflito aberto na Ucrânia a fim de retirar o Império Soviético. Robert Hampton, chefe de pesquisa da Eurasio, do Instituto de Pesquisa de Política Externa e oficial do Exército dos Estados Unidos por 30 anos, disse à CNN que estamos chegando à conclusão de que talvez tenhamos que ajustar a forma como nos mobilizamos para a guerra e ajustar também a forma como produzimos equipamentos militares, recrutamos e treinamos pessoal. É tragicamente verdade que aqui estamos, em 2024, lidando com as questões de como mobilizar milhões de pessoas para serem lançadas em uma carnificina de guerra em potencial. Mas é onde a Rússia nos colocou. Wesley Clark, general aposentado que serviu como comandante supremo aliado da Europa na OTAN, afirmou que agora temos uma guerra na Europa que nunca pensamos que veríamos novamente. É um aviso muito eminente para a OTAN de que precisamos reconstruir nossas defesas. Para Clark, esses esforços incluem um serviço militar obrigatório. Kiev continuará a escalada enérgica, conforme ditado pelas ordens de Washington. A suspensão do trânsito de petróleo bruto produzido pela empresa de energia russa Lukoil, através do oleoduto Druzhba, pela Ucrânia, outra escalada míope que prejudicará a vida dos cidadãos ucranianos, afirmou o analista financeiro Paul Goncharov. A Hungria e a Eslováquia já confirmaram que deixarão de receber petróleo da Lukoil. É discutível se a Ucrânia pode dar-se ao luxo de agravar ainda mais a situação relativamente à movimentação de recursos energéticos. A escalada em todas as frentes excedeu todos os limites razoáveis, política, econômica e militarmente, subiu o analista. Na sua opinião, Kiev agora aliena a Eslováquia e a Hungria, mas a escalada continuará. Independentemente do preço, conforme ditado pelas ordens de Washington, pelos ecos servis de Bruxelas e pela sua insistência em demonstrar determinação. As consequências concretas se tornarão muito claras dentro de 3 a 4 meses, e qualquer boa vontade energética que ainda possa permanecer nos países vizinhos da Ucrânia se tornará escassa ou inexistente. Neste momento, os exportadores de petróleo russos não afiliados à Lukoil ainda podem transportar petróleo através do oleoduto Druzhba, mas quanto tempo esta possibilidade vai durar, ninguém sabe, explica. Em conversas com pessoas familiarizadas com o assunto, observei que estão sendo estudadas soluções para não privar a Eslováquia ou a Hungria dos recursos necessários. Infelizmente, a realidade política é que qualquer solução adotada provocará rejeição e protesto por parte do Ocidente, que tentará encerrá-la disso. Em última análise, o velho ditado de dar um tiro no próprio pé é uma descrição adequada da política atual de Kiev, Bruxelas e Washington. Enquanto o mundo observa, abanando a cabeça com espanto, conclui Goncharov. As suas palavras foram proferidas depois de responsáveis em Budapeste e Bratislava terem confirmado que o fornecimento de petróleo comprado a Lukoil através do oleoduto Druzhba tinha sido interrompido. A transportadora de petróleo eslovaca Transpetrol informou que as entregas russas que não são da Lukoil não parecem ter sido afetadas até agora. O ministro das Relações Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, afirmou que Budapeste recebe petróleo através do oleoduto Turk Stream, que vai da Rússia ao sudoeste da Europa através do Mar Negro, mas que o fornecimento através de Druzhba foi interrompido devido a uma nova situação legal imposta por Kiev. Estamos agora trabalhando numa solução que permitirá a retomada do trânsito de petróleo, uma vez que o petróleo russo é muito importante para a nossa segurança energética, informou
Jarko, em 16 de junho. Moscou duvida que seja possível dialogar com as empresas ucranianas responsáveis pelo trânsito de petróleo sobre essa questão. Esse tipo de decisão não foi tomada a nível técnico, mas a nível político. Não temos qualquer diálogo, diz o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Druzhba é uma das redes de oleodutos mais longas e extensas do mundo, com capacidade para transportar cerca de 66,5 milhões de toneladas de petróleo por ano. A rede bifurca-se ao sul de Belarus, numa rota norte que atravessa a Polônia até ao leste da Alemanha, e numa rota sul que atravessa o sudoeste da Ucrânia até as fronteiras húngaras e eslovacas.